Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Quem é Paulo Freire? Qual a importância de Paulo Freire para a educação brasileira e por que não dizer mundial? Bom, nós vamos apresentar um pequeno vídeo falando sobre Paulo Freire, o contexto histórico, a vida e a bibliografia, as obras do autor, as principais concepções e as tendências filosóficas que influenciaram o pensamento desse educador brasileiro. De antemão, é possível dizer que Paulo Freire foi o principal educador brasileiro, com atuação e reconhecimento tanto nacional como internacional. Foi conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva o seu nome. Ele desenvolveu um modelo pedagógico assumidamente político. Paulo Freire objetivava, através da educação, a conscientização dos oprimidos, aqueles mais ou menos favorecidos pela sociedade, os mais pobres, os desprovidos de recursos materiais e que, de certa forma, estavam à margem da sociedade. Então, Paulo Freire, em linhas gerais, objetivava conscientizá-los para que, através dessa conscientização advinda da educação, pudesse libertá-los. E dessa ideia, a gente pode entender aí o livro Pedagogia do Oprimido, que é praticamente a obra mais famosa de Paulo Freire, e que, de certa forma, sintetiza nessa obra todo ou boa parte do conjunto da obra paulo freiriana. Contexto histórico do pensamento de Paulo Freire. O que estava acontecendo no Brasil, ou o que já havia acontecido de importante, de relevante na educação no Brasil, que influenciou os pensamentos, as ideias de Paulo Freire. É interessante remontar ao início da descoberta do Brasil, em 1500, e a vinda dos jesuítas para cá, se inicia o que nós podemos chamar de educação. Só que era uma educação baseada nos fundamentos da Igreja Católica, que visava recuperar parte da credibilidade depois do que aconteceu com a Reforma Protestante. Então buscava, de certa forma, aqui nesse novo mundo, novos fiéis e tentava educar os índios, os nativos e os escravos, mas com uma educação voltada para a religião, como um instrumento de dominação. Os jesuítas ficaram aproximadamente por 210 anos aqui no Brasil, depois foram expulsos por Marquês de Pombal, que retoma ou que coloca a educação como sendo responsabilidade do Estado e insere na educação brasileira alguns ideais iluministas que estavam surgindo e ganhando muita força na Europa, liberalistas, enfim. Outro movimento importante da formação da educação no Brasil foi a vinda da família real para cá. Quando Dom João VI e família chega aqui, não se tinha ainda no Brasil educação de nível superior, era só educação elementar. E quando a família real chega ao Brasil, implanta-se o curso superior. Mas desde o que se viu na Europa e o que veio para o Brasil, o que tinha disponível no Brasil nos primeiros anos do século XIX, era uma educação dualista, que na verdade beneficiava apenas os filhos das elites, que tinham acesso a uma educação mais aprofundada, de qualidade, e restava à classe social menos favorecida uma educação elementar, essa educação básica que os jesuítas já forneciam desde os primórdios da formação do Brasil como nação. E essa concepção do ensino para as elites, que de certa forma deixava de lado os menos favorecidos, passa a ganhar mais força entre os anos de 1920 a 1930, quando vários acontecimentos
a nível nacional e internacional acontecem e que acaba influenciando a forma da sociedade se relacionar em diversos aspectos e principalmente no que se diz respeito à educação. Nesse contexto aí da década de 20 até a década de 30, 1920 a 1930, já havia uma certa guerra ideológica entre os que defendiam a escola tradicional e os famosos escola-novistas. Nesse mesmo período de 1920 a 1930, surge aí alguns expoentes da educação no Brasil, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, o economista Celso Furtado, que vão trazer grande influência para esse movimento. Ainda nesse período histórico aí que antecede e que influencia os pensamentos de Paulo Freire, tem-se aí a Revolução Socialista, né, em 1917, tem a Revolução de 1930 com a chegada de Vargas ao poder, tem a quebra da Bolsa de 1929, tem o golpe do Estado Novo de 1937 a 1945, tem a Segunda Guerra Mundial, a formação dos regimes totalitaristas da Europa, e tudo isso traz uma certa influência na sociedade, né, de forma geral. Então esse é o contexto histórico do momento em que as ideias de Paulo Freire surgem. E é nesse momento aí que havia um índice de analfabetos muito grande no Brasil, que as ideias de Paulo Freire começaram a ser aplicadas na prática. E nós vamos ver ao longo desse vídeo qual foi as estratégias adotadas por ele, o que ele fez, quais os trabalhos em que ele tomou de conta, e isso dentro do Brasil, no seu período de exílio e período pós-exílio, onde teve aí grande produção acadêmica. Veremos ao longo do vídeo. Do Paulo Freire, Paulo Freire nasce na década de 20 do século passado e veio a falecer nos anos 90 do século passado. Paulo Freire nasceu na cidade de Recife, em Pernambuco, e ele tem muita importância no que diz respeito à educação brasileira e mundial. Paulo Freire, dos pesquisadores brasileiros, é aquele que mais recebeu prêmios honoris causa em diversas instituições. 41 prêmios em diversas instituições. Do Paulo Freire, nós podemos indicar algumas. Por exemplo, Educação como Prática da Liberdade, Cartas a Guiné-Bissau, Educação e Mudança, a importância do ato de ler em 3 artigos que se completam, Pedagogia da Esperança, Política e Educação, dentre outros. Porém, das obras de Paulo Freire que ganham maior destaque, podemos citar a Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Pedagogia do Oprimido é um livro escrito por Paulo Freire na década de 60 e foi publicado em 1968. E é uma obra extremamente importante porque ela trata de forma mais direta do método de Paulo Freire em relação às formas de alfabetização. Ou seja, ela fala de como Paulo Freire entende que a educação deve ser trabalhada na sala de aula e com os indivíduos. Já a Pedagogia da Autonomia, ela trata da educação como uma forma de emancipação do indivíduo. Como Paulo Freire entende que a educação deve se relacionar com o contexto em que ela é praticada e como ela pode ser ponto ou base para formas mais democráticas em relação à educação. Paulo Freire propunha uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos. Ele condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, isto é, as escolas burguesas, que ele quantificou de educação bancária. Nela, segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno que é apenas receptivo, dócil,
Ele dizia que enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a educação que ele defendia tinha a intenção de inquietá-los. Sobre as perspectivas, sobre as concepções principais de Paulo Freire, nós podemos colocar isso aí em basicamente 3 pontos. O aprendizado conjunto, seres inacabados e 3 etapas rumo à conscientização. No que diz respeito ao aprendizado conjunto, Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir saber, porque para ele a missão do professor era possibilitar a criação ou a produção de conhecimentos. Mas ele não comungava da concepção de que o aluno precisava apenas de que lhe sejam facilitadas as condições para o autoaprendizado. Freire previa para o professor um papel diretivo e informativo. Portanto, ele não pode renunciar a exercer a autoridade. Segundo o autor pernambucano, o profissional de educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, escreveu. Segunda concepção, a concepção de seres inacabados. O método Paulo Freire não visa apenas tornar mais rápido e acessível o aprendizado, mas pretende habilitar o aluno a ler o mundo. Na expressão famosa do educador, trata-se de aprender a realidade, conhecê-la, para em seguida poder reescrever essa realidade, transformá-la, dizia Freire. A alfabetização é para o educador um modo de os desfavorecidos romperem com o que chamou de cultura do silêncio e transformar a realidade como sujeitos da própria história. Freire dizia numa frase famosa que o mundo não é, o mundo está sendo. Portanto, aí a ideia de seres inacabados, seres que estão em construção. E a terceira concepção de Paulo Freire diz respeito a 3 etapas rumo à conscientização. Primeiro, entendamos o seguinte, que embora o trabalho da alfabetização de adultos desenvolvidos por Paulo Freire tenha passado para a história como um método, a palavra não é mais adequada para definir o trabalho do educador, cuja obra se caracteriza mais por uma reflexão sobre o significado da educação. Toda a obra de Paulo Freire é concepção de educação embutida numa concepção de mundo, afirma Romão. Mesmo assim, distingue-se na teoria do educador pernambucano 3 momentos claros de aprendizagem. O primeiro é aquele que o educador se inteira daquilo que o aluno conhece, não apenas para poder avançar no ensino de conteúdo, mas principalmente para trazer a cultura do educando para dentro da sala de aula. O segundo é o momento da exploração de questões relativas aos temas em discussão, o que permite que o aluno construa o caminho do senso comum para uma visão crítica da realidade. Finalmente, volta-se do abstrato para o concreto, na chamada etapa de problematização. O conteúdo em questão apresenta-se dissecado e o que deve sugerir ações para superar impasses. Para Paulo Freire, esse procedimento serve ao objetivo final do ensino, que é a conscientização do aluno. Na teoria freiriana, é importante também explicar e demonstrar que ela é potencialmente embasada em uma praxe educativa fortemente transformadora. É interessante sempre argumentar que só foi possível para Freire trazer para o seu embasamento teórico as contribuições das mais diversas correntes filosóficas, porque todas elas, com suas especificidades, providenciam determinações mais precisas para um projeto educativo de transformação social radical. Dando continuidade à explanação sobre o trabalho, vou falar um pouco sobre as influências sofridas por Paulo Freire.
O pensamento de Paulo Freire, seja ele pedagógico ou político, propõe um projeto que objetiva o ser humano na sua integridade. Sempre em processo de libertação, Paulo Freire propõe em sua obra uma pedagogia de liberdade, ou seja, a constituição de uma antropologia que se baseia na categoria fundamental e central do pensamento humano, que é a humanização. Paulo Freire, ao desenvolver a sua teoria educacional, recebeu influências diversas. Entre as categorias filosóficas que direcionaram as obras do pedagogo brasileiro, podemos citar aquelas que são provenientes do existencialismo, do cristianismo, da fenomenologia, da teologia da libertação, da hermenêutica, do marxismo e do humanismo. Diante dessa constatação, há uma necessidade de ser questionada a viabilidade de um diálogo que tenciona articular tantas e complexas influências causadas em sua obra. Podemos nos questionar, nas obras de Paulo Freire, se existe apenas uma justaposição de influências ou o pedagogo é um autor eclético ou elabora uma síntese intelectual sem lesar os paradigmas filosóficos com os quais trabalha. O pedagogo brasileiro Paulo Freire, como já observado por muitos estudiosos de sua obra, realiza sempre uma síntese em suas obras. Dentro dessa verificação, cabe nos perguntar: se Paulo Freire desenvolve esse processo, qual seria a categoria sintética que o realiza, que o faz? A hipótese frente a essa interrogativa, frente a esse questionamento, é que o elemento que sintetiza as diversas categorias que influenciam a teoria educacional freiriana é que são oriundas de diferentes correntes filosóficas. É a ideia de transformação social radical de matriz marxiana, entendida dentro do contexto como um movimento que envolve uma discussão radical sobre classe social e alienação, como sempre é visto em suas obras, o contexto social da época alinhado aos temas educacionais.